Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto Integrador para a Licenciatura 5, primeiro semestre de 2025. Informações do grupo: Paulo de Itapecerica da Serra e São Bernardo do Campo. Sala 004, Grupo 006. Orientador: Nelson Cortez Pacheco Júnior. Integrantes: Daiane Cruz Freire, Evelyn Santana Oliveira, Fabiana Rocha Torres, Luciana Aparecida de Almeida, Maestro Bernardo Bento, Regina Célia Barbosa dos Santos, Tatiane de Amorim e Thaís Araújo de Oliveira. Título do projeto: Gamificação: a interdisciplinaridade entre as áreas de português e matemática por meio da lousa digital interativa. Tendo como tema norteador o desenvolvimento de um jogo interdisciplinar com pelo menos duas áreas do conhecimento, o problema a ser trabalhado nessa pesquisa é: como a gamificação pode, por meio da lousa digital, promover a interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento de português e matemática? O problema surgiu por meio da observação do ambiente escolar dos alunos investigados e das conversas com a professora da turma, buscando uma maior conexão com a comunidade externa. Por meio do processo de observação e do diálogo com a professora da turma, foi possível notar que são nas disciplinas de português e matemática que se encontram as maiores dificuldades da turma investigada, mais especificamente no que diz respeito às sílabas complexas e na montagem de contas de adição. Notou-se também que a lousa digital interativa presente na sala de aula costuma ser utilizada apenas para espelhar os conteúdos do livro didático ou como uma forma de suporte ao conteúdo dado em aula, percebendo-se assim que a interação que essa ferramenta pode proporcionar no processo de ensino e aprendizagem não está acontecendo de fato. O projeto foi desenvolvido na Escola Pública Municipal Guilhermina Rodrigues de Moraes. O público-alvo do projeto é a turma do terceiro ano A. Considerando que as crianças já nasceram imersas no mundo digital, a lousa digital pode ser utilizada como uma ferramenta para tornar o processo de aprendizagem mais interativo através de atividades gamificadas, principalmente em relação às disciplinas de matemática, pois elas podem facilitar a compreensão dos conteúdos e ajudar os discentes a eliminarem o medo e a aversão que muitos possuem no que se refere a essa área do conhecimento. Por meio da gamificação, acreditamos que seria possível a criação de um jogo digital educativo que explorasse tanto a dificuldade dos alunos nas contas de adição quanto no aprendizado de sílabas complexas, objetivando tornar a aula mais atrativa e significativa por meio de uma ferramenta digital que já está inserida naquele contexto, mas que as suas potencialidades não são exploradas como uma forma de apoio na prática pedagógica da docente e de auxílio no processo de aprendizagem dos educandos. Segundo o Possato, por meio do uso de jogos, a aprendizagem se torna mais interativa, a socialização entre as crianças é desenvolvida, há uma melhora no foco de atenção, na linguagem escrita e oral, a criatividade e a percepção são trabalhadas, além de serem construídas as capacidades para o aluno criar estratégias, solucionar problemas, desenvolver seu raciocínio lógico e suas capacidades emocionais, o que colabora na construção de novos conhecimentos. Além disso, os jogos possibilitam que o processo de ensino e aprendizagem se distancie de um aprender repetitivo, mecânico, descontextualizado e que trabalhe os conteúdos de modo isolado e compartimentado, mas sim que se aproxime de um aprender significativo, do qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber histórico produzido e superando assim a sua visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade. Assim, a proposta se torna relevante, pois procura auxiliar nas dificuldades de aprendizagem do contexto escolar estudado, buscando por meio dos jogos apresentar uma perspectiva de aprendizagem alternativa aos alunos e professores, que se afasta das metodologias obsoletas com viés conteudista e que se caracterizam pela memorização de informações, principalmente relacionadas ao campo de conhecimento da matemática. Além disso, a melhoria no desempenho dos alunos nas disciplinas de português e matemática é uma preocupação que envolve toda a comunidade, pois por meio do domínio dos conhecimentos dessas duas áreas,
Os estudantes alcançarão a fluência na leitura, na pronúncia e na escrita, desenvolverão seu raciocínio lógico, além da capacidade para solucionar problemas. Conhecimentos que são valorizados pela nossa cultura, fundamentais para acesso a outras áreas do conhecimento e que promoverão a participação de forma crítica da sociedade letrada a qual se encontram. Solução. Aula gamificada. Primeiramente, foi aberto o site wordwall.net na lousa digital interativa. Em seguida, foi explicado para a turma a atividade a ser desenvolvida por meio de um exemplo feito na lousa. Após isso, os alunos foram chamados um por um até a lousa digital para que pudessem participar da atividade. Eles precisavam contar quantas sílabas as palavras tinham para que pudessem somar esse resultado com o número solicitado no enunciado. Por exemplo, galinha possui 3 sílabas. 3 mais 9 igual a 12. Braço possui 2 sílabas. 2 mais 18 igual a 20. Após todas as crianças terem ido à lousa, foi feita uma correção de forma coletiva com as questões que alguns alunos não conseguiram responder corretamente. No dia da implementação, a turma contava com 20 alunos. Foi utilizado o período de uma aula para a aplicação do jogo desenvolvido. Alguns alunos tiveram dificuldades em identificar quantas sílabas as palavras continham e precisaram de ajuda durante a atividade, como também apresentaram dificuldades durante a soma do número de sílabas com o número presente no enunciado. Eles foram orientados a montar as operações na lousa para facilitar a visualização da operação matemática. As questões que os alunos marcaram a opção incorreta foram corrigidas de forma coletiva para que os educandos pudessem perceber o que eles haviam errado durante a resolução do problema. As crianças se mostraram muito animadas e participativas durante toda a atividade. No fim da aula, foi perguntado se elas haviam gostado do jogo e da proposta da aula. Elas responderam que sim, pois, segundo elas se divertiram enquanto participavam da atividade. Como também, elas mencionaram que nunca haviam tido a oportunidade de interagir com a lousa digital. A professora expressou sua gratidão pela oportunidade que a turma teve de vivenciar uma aula diferente. Para ela, a atividade foi muito produtiva, pois mostrou alguns pontos que ainda precisam ser trabalhados com alguns alunos que possuem mais dificuldades de aprendizagem do que o restante da turma. À vista disso, percebe-se a influência positiva que os jogos exercem na aprendizagem dos educandos. Ao utilizá-los, o professor favorece o desenvolvimento pessoal do aluno, sua socialização, sua autonomia e a sua participação ativa em sala de aula, pois ao tornar o ambiente escolar mais atraente, os alunos se sentem motivados e estimulados a aprender. A solução encontrada para auxiliar na dificuldade da turma do 3º ano se mostrou viável, prática e relevante para o contexto, pois partiu das necessidades da turma, além de considerar as limitações do contexto, principalmente relacionadas à disponibilidade de tempo dos envolvidos. Assim, reforça-se a importância de o professor saber fazer uso das situações agradáveis que as atividades gamificadas podem gerar em sala de aula, como um recurso privilegiado de sua intervenção educativa. Mas para isso, é necessário que ele amplie seus conhecimentos a respeito das atividades lúdicas, pois, mesmo fazendo uso das ferramentas mais sofisticadas, se não houver planejamento, a eficácia das atividades gamificadas estará comprometida.